Agora, um destaque internacional importante, porque nos Estados Unidos o assunto do dia é a eleição de meio de mandato. Agora há pouco, os primeiros estados começaram a fechar as sessões de votação. Indiana e Kentucky foram os primeiros a encerrar a eleição. Daqui a pouco, às 9 horas da noite, pelo horário de Brasília, será a vez da Flórida, que é justamente de onde fala o nosso comentarista Rodrigo Constantino. Constantino, conta pra gente, você votou hoje ou você enviou o voto de forma antecipada? Conta como funciona esse processo e também se você pôde identificar filas nos locais de votação. Daniel, eu não voto ainda nos Estados Unidos, daqui a 2 anos, quem sabe. Mas eu tenho muitos amigos próximos que votaram, né? Estava bem tranquilo, essa questão do early vote, né? Do voto antecipado, é muito comum aqui e teve bastante representatividade, apesar de ser alvo de críticas por causa do que aconteceu na última eleição, né? Que foi exatamente o caminho encontrado pelos democratas para mudar um pouco as regras do jogo e conseguir que milhões e milhões de pessoas votassem por correios. Isso gera mais risco de fraude. Eu conheço gente, por exemplo, que os filhos já estão em outros estados faz tempo e receberam os ballots, né, para poder preencher e votar. Então, isso aumenta o risco de fraude. Agora, a expectativa é que seja realmente uma virada republicana, né, que eles consigam a maioria na casa, na Câmara, e consigam até, quem sabe, 54 cadeiras no Senado. Essa era a previsão mais otimista para os republicanos, mas 51 e obter a maioria, isso era meio que dado como certo, segundo as pesquisas. Perfeito. Se isso acontecer, muda bastante a cara do governo Biden daqui para frente. Eu quero inclusive trazer a informação para quem acompanha o jornal Jovem Pan, porque atualmente os democratas têm 222 assentos dos 435 na Câmara, contra 213 dos republicanos. Já no Senado, segue dividido da seguinte forma: tem um grupo de 50 democratas e independentes e 50 conservadores. E aí, em caso de empate, a palavra final fica com a vice-presidente Kamala Harris, que é democrata. E o ex-presidente Donald Trump afirmou que os republicanos teriam uma grande noite quando votou em Palm Beach, no estado da Flórida. Em uma rede social, Trump pediu que as pessoas fossem votar nesta terça-feira. E isso traz um elemento que me parece importante, né? Porque o voto não é obrigatório nos Estados Unidos. Então é sempre importante incentivar as pessoas que registrem os votos, porque muitas vezes o que aponta uma pesquisa, essa tendência não necessariamente se confirma por conta da abstenção, não é mesmo, Constantino? Exatamente isso. E vale mencionar também que o Trump soltou um outro comentário, né, alfinetando esse processo eleitoral, levantando suspeitas. Ele disse que no Arkansas, se eu não me engano, numa área que era mais republicana ali, né, houve problema com as urnas, né, então ele estava reclamando se isso era algo do acaso, fortuito ou não. Agora, é importante mencionar, Daniel, que aqui nos Estados Unidos, os dois lados gostam de condenar o processo quando saem perdedores. Isso é fato. É muito curioso até observar a mídia mainstream mais próxima do Partido Democrata, chamando de golpista o republicano que levanta suspeitas. Mas eles ignoram na imprensa, os jornalistas, que do outro lado isso também acontece. A Hillary Clinton fez isso, o Al Gore fez isso, a Stacey Abrams fez isso. Vários democratas derrotados nas urnas levantaram suspeitas e chamam de supressão eleitoral, a questão de exigir, por exemplo, identificação, né? Que acham que isso tira votos de pessoas que tradicionalmente votam democrata. Então, essa discussão é em aberto aqui. Todos os lados reclamam do processo eleitoral. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta a falar das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e também sobre a possibilidade de Donald Trump concorrer à presidência da República nos Estados Unidos.